Vamos ver. Nascido e criado no subúrbio de Salvador, Carlos Nascimento tem 33 anos, é solteiro e não tem filhos. Ele é formado em pedagogia pela UNEB e trabalha como professor nas redes pública e privada desde 2003. É ativista do movimento negro e ingressou na política há 2 anos. É a primeira vez que Carlos Nascimento se candidata a um cargo político. Bom, Carlos Nascimento, bom dia. Vamos começar, né, seu Dante? O nosso tempo começa a contar agora, temos 10 minutos. Para começar, até sexta-feira a candidatura do senhor estava indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Qual é a situação hoje? Justamente ela continua indeferida, né, em virtude de um problema de documento simples, banal. E aí a gente está correndo o risco, de fato, de não manter a nossa candidatura. O que é um mesmo contrassenso em virtude de várias candidaturas fichas sujas, como Roriz, como Sarney, como o próprio Calmon aqui na Bahia, né, que já foram processados, foram julgados e foi permitido eles terem a candidatura, mesmo com a ficha suja. Então, com esse indeferimento, a situação atual, o senhor, como é que fica a sua situação? O senhor é candidato ou não é candidato? Sou candidato porque nós temos condições ainda de recorrer, nós já recorremos em relação à decisão de apenas um juiz do TSE. Vamos pedir que a corte, mas os 2 juízes também julguem, e caso não seja favorável, nós recorreremos também ao STF. Senhor Carlos Nascimento, o senhor nunca exerceu cargos políticos, tem 2 anos, né? Pelo que eu soube que se filiou ao PSTU. Eu queria saber, o senhor já quer concorrer a uma vaga como governador do nosso estado? Por que logo de cara, assim, o governo? Na verdade, o entendimento do governo é que a gente precisava apresentar uma alternativa negra e socialista para os trabalhadores desse estado. Então, diante disso, a minha candidatura vem justamente nesse sentido, de discutir com os trabalhadores e negros desse estado uma nova Bahia, uma nova direção, que de fato a melhoria de vida dessa população seja de fato efetiva, né? Desde quando a gente de fato priorize os interesses dos trabalhadores e não dos grandes empresários, como os governos anteriores vinham fazendo por aí. E como é que o senhor vê essa questão de nem pontuar ainda nas pesquisas? Nas pesquisas em relação como é que a gente pode dizer, intenção de voto. Obrigada, Dante. Pois é, a gente estava com 1% de votos, né? E em virtude, inclusive, é uma grande vitória para a gente, porque a gente não está tendo muito espaço na mídia, que é um dos poucos espaços que estão dando para a gente, de a gente estar apresentando nossa candidatura, mas as outras emissoras estão totalmente fechadas em relação a gente apresentar o nosso projeto, a nossa candidatura, e em virtude disso, contraditoriamente, a gente tem várias manifestações de trabalhadores, de militantes, de estudantes, apoiando a nossa candidatura. O importante para nós, Daniela, é a gente apresentar, de fato, uma alternativa para os trabalhadores, uma alternativa socialista, uma alternativa negra, que discuta, de fato, por que as pessoas mais pobres vivem nessa situação e por que uma minoria, não é, vive tão bem. Sem dúvida, é uma atitude corajosa por parte do senhor, mas dando continuidade à nossa entrevista, e antes de falar sobre a questão da educação, já que o candidato Carlos Nascimento é professor lá em Camaçaria, eu queria saber o que o senhor acha dessa questão das barracas de praia. Vimos agora há pouco a confusão que se forma por conta da derrubada. Qual o seu palpite em relação a isso? Na verdade, é o quê? Já é um sopro do desespero, né, desses trabalhadores, né, que teve pela prefeitura a garantia de que podiam estar lá, ali trabalhando, né, pagaram esses impostos para poderem estar trabalhando ali e, de repente, né, por uma questão judicial mesmo, está sendo tirado o direito de trabalhar. Acho que discutir a questão, não é só a gente discutir a reação desses trabalhadores em relação a essa situação, mas discutir a situação desses trabalhadores, já que vão ficar desempregados, que vão deixar de empregar vários funcionários, como os garçons, como foi relatado aí. É preciso a gente discutir que interesses realmente estão por trás, não é, de fato, da retirada tão imediata, né? Eu soube que até a própria Polícia Federal foi tirar. É porque é uma decisão federal. Enfim, mas a gente precisa realmente discutir que interesses estão colocados e defender, de fato, os trabalhadores, que eles realmente estão defendendo o emprego deles, né? Compreendo. Falando em interesses colocados, as coligações do senhor do PSTU, como é que ficam as coligações políticas na sua candidatura ao governo? Olha, o nosso partido saiu sozinho. Nós não temos coligações esse ano, né? Em 2006 nós tivemos a coligação com o PSOL e o PCB, né? Que foi a frente de esquerda, mas não conseguimos fechar um acordo programático com esses 2 partidos
em relação à questão de um programa socialista e à questão de financiamento de campanha somente pelos trabalhadores. Então, diante disso, é mais natural que cada partido siga, de fato, a sua candidatura. E em relação às propostas na área de educação? O senhor, que como eu falei antes, é professor, né, na rede municipal lá de Camaçari. Quais são as suas ideias para a área de educação? Olha, Daniela, é preciso a gente colocar que a educação não melhorou, né? Tivemos aí vários anos, quase 16 anos de carlismo. A educação continuava, era um caos, não tinha professores, salas destruídas, escolas destruídas, salário de professores arrochados. Com o governo Wagner, a gente imaginava que ia ter uma expectativa de mudança em relação a isso, mas infelizmente isso não aconteceu. Tudo continua da mesma forma, os salários arrochados, né? Escolas destruídas, né? Uma estrutura precária, a qualidade de ensino muito, muito ruim, em virtude da prioridade que esse governo dá, que não é justamente a educação, né? A gente vê o exemplo aí, enquanto ele isenta, né, a Ford de pagar 180 milhões por ano, ele se recusa a fazer o pagamento da URV para os professores e os funcionários da rede estadual. Então, observe aí que a prioridade desse governo não é justamente a dos trabalhadores, sim dos grandes empresários, dos grandes latifundiários, dos agronegócios. E em relação à segurança pública, quais as suas ideias, candidato? Pois é. A segurança pública, né, nós sabemos que também é um caos hoje, né? Isso já acontecia nos governos anteriores. É preciso a gente demarcar que isso não é uma novidade do governo do PT, né? Isso também é uma herança do carlismo, né? Dos governos de Antônio Carlos Magalhães. Mas a gente tem que ressaltar que não houve nenhuma mudança, mesmo num governo com uma outra sigla, né? Com uma outra legenda, que é o governo do PT, que é o do governo Wagner. Nós temos aí, a violência aumentou e a repressão e o extermínio da juventude negra nas periferias de Salvador também aumentou. Para você ter ideia, a maioria de assassinatos, né, nas periferias de Salvador são entre jovens de 19 e 35 anos, com características de extermínio. Exatamente, normalmente negros também. Em relação às propostas práticas para essa segurança, antes da gente falar de saúde, nosso tempo já está ali, 3 minutos e 17 segundos. Para nós, é importante a gente pensar a polícia de uma outra perspectiva, e não uma polícia no sentido de extermínio, de repressão da juventude negra. Então, nós defendemos, nosso programa defende a unificação e democratização da polícia sob o controle dos trabalhadores. Perfeitamente. Em relação à saúde, quais suas ideias? Pois é, a saúde também não houve nenhuma mudança, né? A gente tem aí salários defasados dos funcionários de saúde, falta hospitais, as pessoas morrem na fila por falta de atendimento. Isso já acontecia nos governos anteriores, acontecia e também se mantém, ainda acontece também no governo Wagner. A questão da saúde é justamente o que eu falei agora em relação à educação. É priorizar, a gente precisa aumentar as verbas para a saúde. Aumentar as verbas para a saúde, fazer concurso público, dar um salário digno e decente para os funcionários de saúde, né? Uma formação continuada para esses professores, discutir com as associações desse sindicato como melhorar a saúde, como melhorar os hospitais, enfim. Pensar uma outra política. Outra coisa que também é importante a gente definir é a priorização das arrecadações tem que ser para os hospitais públicos, não para os hospitais privados. Acho que no nosso governo nós iríamos acabar com esse convênio do SUS com os hospitais particulares, porque nós temos convênios do SUS, o Estado paga esses hospitais particulares para atender a população pobre e atende muito ruim. Então esse dinheiro iria ser investido nos hospitais públicos, né? Nos hospitais estatais. E aí a gente melhoraria, de fato, a qualidade de saúde e não teria esse triste quadro que é ver pessoas morrendo por falta de atendimento. Esse fato de vocês não serem coligados com nenhum outro partido, o senhor acha que lhe dá mais liberdade ou lhe diminui o apoio para realizar essas ações que o senhor tem em mente? Na verdade, nós iremos fazer acordo com o que tiver de acordo com o nosso programa. O nosso programa é um programa socialista, é um programa para os trabalhadores e negras desse Estado. Então, diante disso, todas as associações, o Movimento Negro, o Movimento dos Sem Teto, o próprio pessoal, o PCB, que concordarem com esse programa, que é um programa para os trabalhadores, certamente poderiam fazer parte, sim, do nosso governo. Nós temos aí 55 segundos para suas considerações finais. Então, a primeira coisa é colocar que, nessa eleição, nós temos muitos candidatos, mas apenas 2 projetos.
um projeto justamente que vai manter o interesse da burguesia, dos grandes empresários, dos grandes latifundiários, até porque esses candidatos são financiados por essas mesmas grandes empresas, como os candidatos do DEM, como os candidatos do PMDB, como os candidatos do PT, e uma outra alternativa, que seria uma alternativa apresentada aqui pelo PSTU, que é uma alternativa em defesa dos interesses dos trabalhadores, de inversão dessa lógica da priorização das grandes empresas em detrimento dos trabalhadores. Uma outra coisa que a gente tem que colocar é uma alternativa nacional, que é a alternativa Zé Maria, nosso presidente, em alternativa a Dilma, a Serra e a Marina. Muito bem, tempo finalizado agora. Carlos Nascimento, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Baiano.